Boa tarde, amigos. Começar aqui com uma pergunta. Vocês acham que nós estamos vivendo tempos de loucura? E o que é loucura? É possível definir a loucura? Porque a gente pode falar em loucura sobre diversos aspectos, né? Hoje nós vamos abordar um deles, né? A desrazão. O que seria a desrazão? Quem mais estudou sobre a loucura no campo da história e da cultura foi Michel Foucault, que ele escreveu uma história da loucura na época clássica. Então, vamos dizer, do século XVII para cá. Como foi, né, se transformando essa definição de loucura. Porque se a gente pensar for um pouquinho mais para trás, a gente vai ver que na Idade Média não havia esse conceito de louco. O louco era como o vagabundo, aquele que não trabalha, o bêbado, né? E não havia tratamento para loucura, não havia um lugar especial onde colocar os loucos, né? Isso foi surgindo mais tarde, aos poucos, né? Então o louco era simplesmente expulso da cidade, vamos dizer, da aldeia, e vagava aí pelo mundo. Esse seria o louco. Aos poucos, com a sociedade disciplinar que Michel Foucault estudou tanto, né? O louco vai sendo confinado. Essa que é a verdade. Ele vai ser confinado, ele vai ser separado da sociedade, vai ter um lugar próprio, né? E, quer dizer, mas quem era louco? Essa é uma questão dificílima. O que é normalidade e o que é loucura? Quando é que a gente pode dizer que o indivíduo está se tornando louco? Né? É diferente da questão psiquiátrica, né? Do doente mental realmente, a classificação das doenças. Né? Aqui nós estamos só pincelando algumas ideias para a gente começar a pensar sobre essa questão. Né? E um tempinho atrás eu escrevi um texto que eu gostaria de ler para vocês, é um texto curto, sobre essa questão que me incomoda um pouco, né? A gente não ter, por mais estudos que se façam, ainda não chegamos a uma definição satisfatória, né, sobre o que seria a loucura. Então, eu vou ler esse trechinho para vocês. Desrazão. Não sabemos o que é exatamente a loucura. Sabemos apenas que a sua definição varia com o tempo e que dela todos temos um pouco, né? Todos somos um pouco loucos, né? Estuda-se a sua causa. Seria ela consequência da cultura, fruto direto da civilização? Se o homem vivesse como um homem natural, só com a natureza, aquele O Bom Selvagem do Jean-Jacques Rousseau, né? Vivendo fora das sociedades, apenas na natureza, seria capaz de escapar dela? Ou todo ser humano já nasceria com o germe da loucura dentro de si? É preciso colocar essas questões, né? Sabemos apenas que a desrazão, a loucura, é feita de certezas. Na loucura não há lugar para dúvidas. Assertividade, essa é a marca da desrazão. Ao contrário, a ciência, a filosofia, a arte se pautam pelo questionamento, pelas idas e vindas do pensamento. Desenvolvem-se a partir de dúvidas e de perguntas. Só o louco tem razão absoluta. Recordemos, portanto, as primeiras lições de filosofia celebrizadas por Sócrates.
aceitar a dúvida, aceitar o não saber. Porque uma filosofia não se constrói desde o início pela coerência de afirmações e certezas, pela fundamentação de seus princípios, pelo encadeamento lógico de suas ideias. A originalidade de um pensamento filosófico genuíno se mede por sua capacidade de dizer não, de questionar e duvidar, de ir contra a verdade estabelecida. Assim procederam todos os grandes filósofos. Então eu deixo vocês com essa questão, né, de que louco é aquele que não tem dúvidas. Boa tarde e obrigada.